Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 192. Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então nós vamos gravar hoje, assim, porque eu sou, conforme vó mesmo já me disse aqui, ela me deu um apelido, sabe? Toupeira. Que ela já falou 10 vezes na minha cabeça aqui, ou mais. Descansa hoje, meu filho. Você não está bem, você está com... Eu estou resfriado, sabe? Apareceu um resfriado de repente e eu estou querendo passar para os amigos, mas nessa hora que a gente vê que a gente não tem amigo de jeito nenhum. Somos todo mundo na capoeira. Mas nós vamos tentar, sabe, mesmo nas condições que eu me encontro, com um pouco de falta de ar, eu vou tentar. Eu não consigo ficar. Você vai desculpando aí, sabe? A chupação de sorvete, essas coisas assim, né? Tosse de vez em quando. Então, aqui, Hermínio está dizendo aqui que os companheiros sem mediunidade ostensiva precisam convencer-se de que devem manter em qualquer circunstância e ao longo dos anos uma atitude construtiva e disposta à cooperação na casa espírita. Conforme nós já dissemos nos vídeos anteriores, nem todas as pessoas são portadoras de dons mediúnicos, são médiums, porque eu vou repetir mais uma vez, nascidos de mulher na terra, todo mundo é médium, uns mais sensitivo, outros menos sensitivo. Acontece que as pessoas, quando leem o livro dos médiuns, elas passam por cima, elas não raciocinam. Por isso elas não conseguem captar o que nós estamos dizendo aqui. Pois todos nós, nascidos de mulher na terra, todos nós somos médiuns. A mediunidade é um atributo do espírito. A mediunidade é um atributo da alma no nível evolutivo qual nós nos encontramos. O que acontece é que muitos dons, é preciso dizer isso, que muitos dons mediúnicos às vezes encontram em estados latente, hibernado, pelo fato do processo evolutivo daquele trabalhador, porque requer-se bastante disciplina, estudo, tanto é que os dons mediúnicos são todos eles desenvolvidos. Todos. Não existe um dom que não seja desenvolvido, que não possa ser desenvolvido. Todos os dons. Mas acontece que as pessoas que se dizem conhecedoras não explicam essas coisas às pessoas. Então tem pessoas que dizem assim, eu não tenho mediunidade. É o mesmo que dizer a ele, você está afirmando que você tem. Só que no momento exato você vai descobrir o que significa ter e não ter. Porque muitos acham que ter mediunidade é apenas aqueles que recebem espírito na casa espírita. Aqueles que vê espírito, que ouve espírito, aqueles que psicografam. E na verdade não é, né? Se você
eu recomendo a você. Se você mergulhar de corpo e alma num livro que se chama O Livro dos Médios, lá você encontra tudo que nós estamos aqui dizendo e milhões de outros itens que não dá tempo aqui de comentar todos. Então se apaixone pelo Livro dos Médios. Leia nem que seja 1 ou 2 páginas por dia desse livro. E porque é inadmissível, é espantoso médios que nunca leram o livro dos médios, aliás, o Livro dos Médios. Então leia o Livro dos Médios de capa a capa para você entender um pouquinho mais a respeito da mediunidade, dos dons mediúnicos. Lá você vai deparar com vários centenas de dons mediúnicos, porque não existe só psicografia, psicofonia, vidência, audição. Existe mais de 200 dons mediúnicos tratados por Hippolyte Léon Denisard Rivail no Livro dos Médios. Então, todos nós somos médios. Como disse, existem aqueles mais sensitivos, outros menos sensitivos. Mas não é porque a pessoa é menos sensitiva que ele não tenha utilidade na casa espírita, porque conforme já dissemos nos vídeos anteriores, todo mundo é útil. Todo mundo é útil na casa espírita. Aqui na frente, Hermínio Miranda diz que os mentores tratam essas pessoas que não são portadoras de mediunidade, ele deixa bem claro assim, que são dínamos, onde emitem bons fluidos, boas energias, que contribuem ali para com os trabalhos. E é preciso entender também que existem dons mediúnicos em diversas frequências, de acordo com o nível evolutivo do indivíduo, do trabalhador. Então, aquele que estuda a doutrina dos espíritos, quem estuda as 5 obras básicas, ele consegue perceber, ele consegue entender que não é lá de tão importante se preocupar em receber espírito. Quem tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele descobre que não é lá tão importante receber espírito. Antes de nós nos preocuparmos em receber espírito na casa espírita, me desculpe, nós temos que aprender a lidar com as almas que existem aqui no nosso meio. As almas que encontram-se dentro da nossa casa, na condição de pai, mãe, irmã, irmãos, parentes, primos, sobrinhos. É fácil, gente? Nós não estamos dizendo que é fácil. É uma batalha, uma luta. Uma luta de uma existência toda, de 2, de 3, de 4. Olha, eu possuo
assim, alguns probleminhas que eu me lembro de 1600 e pouco, até hoje eu não consegui ainda sanar esses probleminhas. Mas nós precisamos entender que existe a nosso favor a eternidade, mas desde que nos conscientizemos de que devemos hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, incessantemente batalha, luta, perseverança. É fácil, gente? Não é, mas nós temos que perseverar. Se você, com todo respeito, se você soubesse como eu me encontro aqui agora, é incrível. Durante o dia eu parecia um super-homem, mas nesse exato momento eu tô com aquele corpo que, se eu deitar, parece que eu não levanto mais. Mas por que você está aí se esforçando? Perseverança, persistência, luta, dedicação, amor ao próximo. Sabe, eu me coloco no lugar das pessoas que não têm conhecimento. É tão difícil não desfazer de ninguém. Então, todos nós somos importantes, mas é preciso de um respaldo, de um amparo, de uma proteção. Então, deixem aos operadores desencarnados a incumbência de decidir quanto à utilização dos recursos de cada um. A atitude negativa acarreta dificuldades e desarmonias que prejudicam seriamente as tarefas mediúnicas, da mesma forma que o espírito crítico ou de fria observação, como se o membro do grupo fosse mero espectador. Então é preciso dar um pouquinho mais de atenção, porque todo mundo é importante no nível, na capacidade, nas qualidades que cada qual possui. Então, Hermínio, ele continua dizendo assim: por mais de uma vez, tive a oportunidade de verificar casos específicos de atitudes assim, quando o companheiro ou a companheira questionou a validade da sua presença no grupo. Então a pessoa questiona, né? Os mentores questionam o presidente, o doutrinador, quanto a, enfim, a validade, né, da presença da pessoa no grupo, porque às vezes a pessoa fica ali batendo naquela tecla e não consegue ver espírito, não consegue ouvir espírito, não consegue psicografar, não consegue receber. Eu vou usar esse termo porque é mais fácil. Não consegue psicografar, mas as pessoas não são orientadas de que, conforme já estávamos dizendo, não é lá tão importante se preocupar com espírito desencarnado. Nós temos que nos preocupar com as almas que se encontram aqui do nosso lado. Conforme eu já disse, aqueles que fazem parte da nossa família, do seio da nossa família. É uma prova, é uma expiação, a gente tem que ter paciência, né? Inclusive eu tenho uma mensagenzinha aqui, olha só para você ver. Olha que mensagem maravilhosa. Às vezes, no seu subconsciente, às vezes você pode até ter essa mensagem aqui, ó. Mesmo que algo pareça difícil, nunca desista antes de tentar. Então não desista dos teus parentes.
Não desista da tua mãe, do teu pai, dos teus sobrinhos, dos teus irmãos, das tuas irmãs. Não desista deles. Agradeça a Deus a oportunidade, nosso Senhor, que você está tendo. Sabe por quê? Ou que nós estamos tendo, né? Devemos agradecer a oportunidade que nós estamos tendo. Porque, vejamos, nosso Senhor Jesus Cristo, que nada tinha que provar e expiar, ele veio até nós há 2000 anos atrás e ele permitiu passar por tudo que ele passou, justamente para nos mostrar que vale a pena perseverança, paciência, resignação e aceitação. No entanto, no alto da cruz, ele ainda diz: Pai, perdoe-os, eles não sabem ainda o que fazem. E depois, aparecendo aos apóstolos: Se guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador, que vos esclareça tudo que eu já disse e muitas coisas ainda que vocês terão que aprender. Então nós devemos agradecer a Deus a oportunidade que nós estamos tendo dos testes, né? Os testes de paciência. Então nós temos que aprender a lidar com essas pessoas, mas ao mesmo tempo nós temos que aprender a lidar com a gente. Porque Sócrates nos disse: conheça-te a ti mesmo. Você sabe por que nós nos enfurecemos uns contra os outros? Porque nós não nos conhecemos. Ah, mas eu me conheço. Eu não vou dizer que você não se conhece, você conhece você mediante a atual existência a qual você se encontra. Então você é do jeito que você é, porque você recorda desde quando você nasceu, você tem em mente essa tua personalidade, esse teu jeito de ser e de se comportar. Mas que é você não tem conhecimento. Porque se você tivesse, ou melhor, se nós tivéssemos, nós não agiríamos conforme nós agimos. Então é justamente por nós não nos conhecermos que nós nos enfurecemos, né? Enfim, você entende o que eu quero dizer. Então nós temos que instruir as pessoas de que antes de receber espírito lá na casa espírita, a pessoa precisa aprender a lidar com as almas em casa, a lidar com as almas na rua, no trabalho, na sociedade. Nós temos dito tanto isso aqui, mas é interessante que muitas pessoas entram no ouvido e saem no outro, às vezes as pessoas nem assistem. Eu não estou preocupado com isso, porque eu trago comigo esse material. Se às vezes eu não ponho tudo em prática, porque é impossível colocar tudo em prática, até porque nós nos encontramos a caminho da evolução. Então não pode se exigir evolução de um músico 100% se ele se especializou apenas ali em algumas músicas. Mas muitas pessoas aprendem o espiritismo de uma forma inversa, pelo lado místico, pelo lado esotérico, né? Então, as pessoas acham que médios são só aqueles que recebem espírito. Não é, gente. Médios são todos aqueles nascidos de mulher aqui na Terra.
dons mediúnicos. São faculdades essas que desabrocham, são ferramentas essas que desabrocham através das nossas aptidões, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, onde, gradativamente, através das obras básicas, o estudo, nós procuramos nos educar mediunicamente. Dons mediúnicos precisam ser educados. Vidência educada, audição, psicofonia, psicografia. Dons mediúnicos carecem de educação, porque nós, na condição de seres em processo de evolução, nós ainda somos sem educação. Sem educação é no sentido de que ainda não detemos todo conhecimento, ou o máximo de conhecimento que necessitamos para solucionar certas dificuldades, certos problemas aqui que nos acontecem. Então, os presidentes de casa espírita tinham que se conscientizar-se disso e orientar as pessoas de que médios todos somos e que todo mundo é importante. Mesmo aquele médio que durante 30, 40, 50, 60, 70 anos frequentando uma casa espírita, que nunca desabrocha, nunca aflore, né? Aptidão nenhuma por dons mediúnicos. Porque é preciso entender, vou repetir, a mediunidade é atributo do espírito. Por isso, nós estamos nessa existência, dando sequência no que nós fizemos em existências passadas, inclusive na questão dons mediúnicos. Nós temos que entender que nós não conseguimos educar 100% os nossos dons mediúnicos nesta existência. Então vejamos, nessa existência nós conseguimos educar 1% mediante 100%. Na próxima existência, nós vamos dar sequência na educação mediúnica, nos dons mediúnicos. Nós vamos comparecer na próxima existência com 1% já educado. Nós vamos continuar educando o restante, podendo na próxima existência conseguirmos também educar mais 1%, 2%, e assim sucessivamente. Nós não perdemos aquilo que nós conquistamos, principalmente em matéria de conhecimento das leis dos desígnios de Deus. Então, quantas crianças que 2, 3, 4 aninhos, elas já veem espírito, elas já tocam músicas no piano, são médiuns com essas faculdades já educadas que trouxeram, né, de existências passadas, essas faculdades, esses dons já educados. Não há novidade nenhuma, né? Então muitas pessoas postam essas crianças, tem vídeos aí que ventilam na internet, crianças com 3 anos
conversando com os avós, conversando com os parentes que já desencarnaram. Isso não é novidade nenhuma. Onde é que está a novidade aí? Eu não me assusto em nada, porque quando eu tinha meus 4 anos de idade, eu não via meus avós, não. Eu não via parente, não. Eu via monstros do Jurassic Park. Vamos pensar assim, porque as pessoas pensam que só vê espírito de luz, espírito iluminado. Não, os primeiros espíritos que aparecem quase sempre àqueles que estão em processo de evolução, as faculdades mediúnicas, são espíritos quase sempre do mesmo nível dele, espíritos sofredores, vampiros, monstros, esses que eu tive a oportunidade de 4 anos de idade ver através dos meus olhos da alma, porque não são os olhos da carne que vê, tá bom? Não são os olhos da carne que vê o espírito, e sim os olhos da alma. Mas isso não é ensinado, né, nas casas espíritas para as pessoas. Não é o ouvido meu aqui que ouve os espíritos, é o ouvido da minha alma. E por aí em diante vai. Então as pessoas estão mal informadas. As pessoas chegam à casa espírita, não são informadas, saem, vão embora, desinformadas. É um caos. É triste saber disso, né? E o mais interessante, as pessoas acham, por esse motivo, as pessoas acham que não são médios, elas acham que não são importantes na casa espírita. Mas por que elas acham que elas não são importantes? Porque elas não foram orientadas pelo diretor da casa espírita, elas não foram instruídas. Porque se elas tivessem sido instruídas, orientadas pelo presidente da casa e por todos ali, quando ali ela chegou pela primeira vez, ela não ia questionar ninguém. Ela não ia permitir essa dúvida na cabeça. Ah, eu não valo nada. Ah, eu não presto para nada. Todo mundo presta. Eu vou dizer com todo respeito aqui, para fechar esse vídeo, eu acho que ali naquele momento, quem não vale nada e quem não presta é o presidente daquela instituição. Porque ele não está orientando, com todo respeito, se é que eu posso dizer assim, ele não está orientando as ovelhas desgarradas do rebanho de Jesus, que Jesus o confiou. Você entendeu isso? Porque Jesus confia àquele diretor, aquelas ovelhas desgarradas do seu rebanho. Capacita-as. Diretores, ó Jesus dizendo, diretores, presidente de casa espírita, capacita-as. Oriente-as. Mas será que todo mundo está preocupado em orientar? Não. Veja bem, gente, não é generalizando. Tem casas espíritas sérias no Brasil, no mundo, excelentes, presidentes, doutrinadores, excelentes. Nós estamos aqui comentando o que acontece, que está acontecendo no movimento espírita, principalmente aqui no Brasil. Nós não estamos tratando dessas casas espíritas sérias que realmente seguem Kardec na risca. Vamos para o próximo vídeo.